Alô pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Arquivo Especial e hoje, já começando sem enrolações, vamos falar sobre o ator Lauro Del Corona, conhecido apenas como Lauro Corona, que foi um ator aí que teve uma passagem curta pela Terra, teve uma carreira curta, né? Porém meteórica, muitas pessoas lembram dele até hoje, e muitas mesmo. O Lauro Corona é muito querido, ele era muito querido já no meio artístico e é muito querido também no público brasileiro em geral, né? Você fala dele, o povo já lembra dele, fala, como ele era lindo, como ele era talentoso, não sei o quê. Então hoje a gente vai falar sobre Lauro Corona. Antes, tô deixando aí minhas redes sociais aí, Instagram do Arquivo Especial, tô deixando aí o Twitter, né? X, mas eu falo Twitter, né? O canal é meu, eu vou falar Twitter. Que eu faço threads lá de vez em quando. Ultimamente eu tô com umas demandas de algumas coisas, não tô conseguindo ter tempo, mas threads estão escritas, viu? E vocês podem ficar tranquilos. Agora, sem mais enrolações, roda a vinheta do Arquivo Especial e vamos falar sobre Lauro Corona. Lauro Corona nasceu no dia 6 de julho de 1957. Ele nasceu na classe média alta da Zona Sul Carioca e começou a trabalhar aos 16 anos como vendedor na boutique de sua mãe. Lauro começou sua carreira de ator trabalhando em filmes publicitários. No teatro, estreou na década de 1970 na peça infantil Seu Sol, Dona Lua, de Marcos Sá. Em seguida, Lauro foi convidado pelo diretor Wolf Maia e atuou nas peças As Cigarras e as Formigas, de Maria Clara Machado, A História de Copélia, de Renato Coutinho e Simba, o Marujo, de Álvaro Guimarães. Aí ele começou nessa fase aí do teatro, né? A gente pega aí 1970, ele já tinha uns 13, 14 anos aí, bem novinho. E aí que a gente vem aí com o tópico da estreia dele na Globo, que aí é onde ele adentrou nesse universo da televisão, que é onde o povo mais conhece o Lauro, né? Lauro Corona começou a trabalhar na Globo em 1977, indicado pelos atores e diretores Zembinski e Paulo José para integrar o elenco especial Ciranda Cirandinha, escrito por Domingos Oliveira. E aí, 8 meses depois, ele ganhou seu primeiro papel em telenovelas como Jovem Beto de Dancing Days, de Gilberto Braga. Na trama, ele fazia o par romântico com Glória Pires, que interpretava a Marisa. Deus abençoe estas alianças que eles entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Eu acho que o Beto é um dos personagens mais conhecidos de toda a carreira dele. Eu acho que muito recentemente fiz algumas threads sobre... Algumas eu citava o Lauro Corona, desse dia também tinha comentado que fez tanto tempo da morte dele, citei alguns trabalhos que ele fez. E muita gente falava sobre Dancing Days, muita gente lembrava de Dancing Days e que adorava acompanhar. E aqui ele fazia par romântico com a Glória Pires e eles eram muito amigos. Então, provavelmente deve ter nascido daqui de Dancing Days essa amizade e que durou até o fim da vida do Lauro. A Glória gostava muito dele, ela sempre fala dele, até hoje, assim, e eu tenho certeza que ele gostava muito da Glória também. Eles fizeram mais de uma novela juntos, inclusive, né? Não foi só Dancing Days, não. Ele era meio meu irmão. Uma coisa muito bacana, muito completa. Em 1979, Lauro Corona trabalhou na novela Os Gigantes, de Lauro César Muniz. Novela essa que entrou em fragmentos, né? Que eu fiz um vídeo recentemente, vocês devem saber. E só entrou o primeiro e último capítulo. Eu não vi ainda os fragmentos de Os Gigantes, então não posso afirmar se Lauro Corona aparece nesses fragmentos aí que a Globo disponibilizou. Mas na novela ele estava, né? No ano seguinte ele fez Marina, em 1980, né? Que também foi por fragmentos, mas ainda não chegou no Globoplay, mas essa também já se perdeu toda. Em Baila Comigo, em 1981, ele viveu, né, o Caetano, amigo de Quinzinho, um dos irmãos gêmeos interpretados por Tony Ramos. Em seguida, em 1982, ele trabalhou em Elas por Elas, na versão original de Cassiano Gabus Mendes, ao lado de Mário Lago, Araciba Labanian, Esther Góes, entre outros. Pra quem assistiu o remake, ele é o personagem do Felipe Bragança, o Giovanni.
Eu acho que, se eu não me engano, era Giovanni também no original. Manter o mesmo nome. Era a mesma coisa. O que o Felipe Bragança fez no remake de Elas por Elas era o personagem do Lauro aqui. Que barato. O Titi cara é um grande barato. Você tá vendo? Quando a gente menos espera, ele pega e tira esse coelho da gata. Aí agora a gente vai parar esse tópico de novelas e a gente vai entrar no tópico Cometa Loucura, que é um tópico rapidinho, e já a gente volta pras novelas. Lauro Corona também participou de programas da linha de shows da emissora, no caso a Globo. Em 1983, ao lado de Carla Camurati, ele apresentou o especial Cometa Loucura, que era um programa de auditório voltado para o público jovem, gravado no Teatro Fênix. Cometa Loucura era dirigido por Alexandre Brás e fazia parte da nova programação dominical. Era uma coisa meio musical, assim, tinha uma pegada meio do que era o Programa Livre, Altas Horas, tudo mais. Só que esse programa durou pouco tempo e o Lauro Corona, não sei se por conta do Cometa Loucura, ele entrou na carreira musical, porque ele decidiu investir na música também. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente vai voltar para as novelas agora nesse próximo tópico. Em 1984, Lauro Corona voltou a atuar em novelas, né? Ele fez uma participação especial na novela Vereda Tropical. E nesse mesmo ano ele trabalhou na novela Corpo a Corpo de Gilberto Braga, novela essa que está em exibição no canal Viva, né, tá em reprise, onde ele viveu o Rafael, né, e o Rafael ele vivia com a mãe e era responsável pelo sustento da casa, devido a uma enchente que destruiu a casa onde eles viviam em Santa Catarina. Rafael e a mãe se mudavam para o Rio de Janeiro, onde ele conhece Beatriz, vivida por Malu Mader. A gente vai medir talento agora? Vai ficar tipo pondo na balança mesmo? Competição. Em 1986, Lauro protagonizou um episódio do programa Teletema intitulado O Sequestro de Lauro Corona, escrito por Ricardo Linhares. Na trama ele teve a chance de interpretar ele mesmo, né, como ator que é raptado por uma jovem para perpetuar a fantasia de sua irmã excepcional, contracenando com Drica Moraes, Paulo Guarnieri, entre outros atores. Ainda em 1986, Lauro participou da minissérie Memórias de um Gigolô, né, de Walter George Durst e Marcos Rey, interpretando o aprendiz de gigolô Mariano. E em 87, ele protagonizou pela primeira vez uma novela, porque ele tinha personagem de destaque, mas ele nunca foi um protagonista de novela, né? Que foi na novela Direito de Amar, de Walter Negrão. Na trama, seu personagem, Adriano de Montserrat, apaixonava-se por Rosália, vivida por Glória Pires, atriz com quem ele formou par romântico em sua estreia na Globo, como bem disse. O curioso aqui é que eu falei que Corpo a Corpo está sendo exibido no Viva, e Direito de Amar estava sendo exibida antes, né? Corpo a Corpo veio substituir Direito de Amar, então já foi um Lauro Corona por outro. Você é a única mulher que casarei. Você é a única mulher que amo na minha vida. Eu quero fazê-la feliz. E aí, ele fez sua estreia no cinema em 1982, no filme Sonho Não Acabou, de Sérgio Rezende, e a partir dessa experiência estreou também como cantor, chegando a gravar 2 discos, com a música Tem Que Provar, seu primeiro compacto, que fez parte da trilha sonora da novela Louco Amor, que ele também participou, de Gilberto Braga, em 1983. Ainda no cinema, em 1984, formou com Débora Bloch o casal protagonista de Bete Balanço, de Lael Rodrigues. Sua última novela foi Vida Nova, em 1978, de Benedito Rui Barbosa, na qual interpretou o Manuel Victor, o imigrante português que namorava Ruth, vivida por Deborah Evelyn, uma moça judia brasileira. Problemas de saúde obrigaram o ator a se afastar das gravações da novela em janeiro de 89. Agora a gente vai falar aqui, antes dos momentos finais, sobre a carreira meteórica de Lauro Corona. O senso comum na época espalhou o boato de que Cazuza e Lauro Corona seriam primos, devido à semelhança deles, né? Tá passando foto aí. Realmente eles têm uma semelhança física incrível, assim. E também porque eles tiveram a mesma faixa etária e morrido da mesma doença, né? Que foi o vírus do HIV, AIDS. Eles morreram com 1 ano de diferença, tanto de idade quanto ano mesmo. Um morreu em 89, o outro morreu em 90, né? Então, assim, começaram a espalhar esses boatos, mas só que a informação é falsa. Lauro Corona e Cazuza nunca tiveram nenhum tipo de parentesco, não eram irmãos, não eram primos nem nada.
mas realmente a semelhança dos dois era assustadora. Laurinho, como ele era chamado, né, pelos colegas de trabalho, era grande amigo de Glória Pires. Ele era querido por todos no meio artístico e era unanimidade entre os colegas de trabalho e pelo público em geral, que acabou o coroando como galã das 6. Astros da magnitude de Glória Pires, Miguel Falabella, Elke Maravilha, Suzana Vieira e Tássia Camargo já vieram a público para dizer o quanto admiravam o ator. Foi ali que eu conheci Laurinho Corona. A gente contracenava. Ele olhava para mim com aquela carinha. E tinha uma carinha de criança que olha para a árvore de Natal, né? Assim. Foi um dos galãs mais queridos da história da TV brasileira e um dos melhores atores de toda uma geração, sendo por um bom tempo líder em correspondências da Globo, superando até então os imbatíveis Tarcísio Meira e Francisco Coco, que na época mandavam carta o dia inteiro pro Francisco Coco e pro Tarcísio Meira, mas chegou o momento ali que o Lauro Corona bateu os dois. Há um tempo atrás, o canal Viva chegou a eleger Lauro Corona como o maior galã dos anos 80 e isso garantiu ao astro o lugar reservado entre o restrito grupo dos 5 maiores galãs da história da TV Globo. Pra fechar, agora a gente vai pro tópico A Morte de Lauro Corona. Bom, nos anos 80, Lauro havia contraído o vírus do HIV, né, que na época era conhecido como AIDS, né, e ele estava no ar na novela Vida Nova, em 1988, uma novela de Benedito Rui Barbosa. Só que aí as complicações relacionadas ao vírus impediram o desempenho dele do trabalho. E ele estava com a saúde debilitada já, e ele não conseguiu seguir até o fim da novela, onde ele vivia o português Manuel Victor. Só que ele não falava que tinha doença. Ele pediu o afastamento por estafa, né? Que quando fala que você está muito cansado, que você está muito sobrecarregado. Ele falou isso, ele não alegou a doença na época. O personagem dele foi retirado da trama com a explicação de que havia partido para uma viagem sem volta. E aí eu vou aqui saturar esse vídeo pela 100ª vez, que eu já falei em outros vídeos do canal, já usei em threads, que é a saída do Lauro da novela, né? Em que ele leu um poema do Fernando Pessoa, né? Ele lá na Globo deve ter errado ali, e incluíram ali na cena dele dentro de um carro, tipo, mostrando que ele tava viajando, que ele tava indo embora, né? E aí ficava só a narração dele com sotaque português, por conta do personagem dele ser português. Então foi uma despedida bem bonita. Em frente, ir a seguir a ausência de ter um fim e da ânsia de o conseguir. Viajar assim a viagem, mas faço sem ter de meu mais que o sonho da passagem. E o resto é só terra e céu. De acordo com reportagens da época, o ator se isolou num sítio no interior de São Paulo com alguma expectativa de que pudesse melhorar e voltar para as cenas finais de Vida Nova, mas Lauro Corona morreu em 20 de julho de 1989, 2 meses após o fim da novela. Morre no Rio o ator Lauro Corona. Ele tinha 32 anos e ficou famoso como galã romântico de novelas. Lauro Corona morreu de insuficiência respiratória e infecção generalizada. E a morte dele na época gerou uma grande repercussão, o Brasil parou. E eu sei que eu não era nascida na época, mas existe pesquisa, existe estudo, existe matérias da época, jornais e tudo mais. E o velório dele, né, lotou ali de gente, vários artistas ali, foi uma coisa, gerou uma grande comoção, que como eu disse, muita gente gostava demais. Ele tinha muitos fãs, muita gente que admirava o trabalho dele. Então foi uma coisa... Ele morreu novo também, né? Eu sei que não é o tema aqui, né? Mas como eu tinha citado Cazuza, o Cazuza morreu no ano seguinte. Acho que com 33 anos, eu acho. Foi um ano de diferença do Lauro. E morreu com a mesma causa da morte. Então foi uma coisa assim que o povo... Foi até por isso, acho que começaram a criar as teorias dos dois terem algum parentesco, alguma ligação. Lauro Corona ficou para sempre como aquele rapaz bonito, frágil, amável, de belos olhos azuis e sorriso cativante. Como alguém disse em ocasião da sua morte, Laurinho deixou sua marca na história da TV, uma marca que nem o tempo será capaz de diluir. Esse foi o arquivo especial em homenagem a Lauro Corona. Se vocês gostam de Laurinho Corona, se vocês gostam de documentários do arquivo especial, do meu canal em geral, né? Inclusive a gente já bateu 1000 inscritos aí recentemente, muito obrigado a todo mundo. Eu não lembro se eu pedi like e se inscrever no canal no começo do vídeo, mas se eu não tiver pedido eu vou pedir agora, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like.
E ficar de olho aí. Que paralelo ao Arquivo Especial terão outros vídeos mais icebergs aí. Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E há de querer axé pra todo mundo. E Lauro Corona, descansa em paz.